CBDL e a medicina diagnóstica. Pedro, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso para essa nova empreitada que já nasce com sucesso. Então, muito boa sorte. Bom, meu nome é Carlos Eduardo Gouveia, sou presidente executivo da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. É uma entidade que existe há mais de 32, 33 anos e que congrega todas as empresas do setor de diagnóstico in vitro, principalmente. O que é o diagnóstico in vitro? Até para aqueles que não sabem, são os reagentes, equipamentos e hoje até softwares ligados à área laboratorial. Então, são os testes de banco de sangue, de laboratórios clínicos, até em hospitais, e vão desde um teste de microbiologia, para verificar uma infecção por bactéria, até um teste de doença infecciosa, como HIV, hepatites, ou mesmo vários outros já mais sofisticados, para doenças que muitas vezes eram incuráveis até outro dia. E aí o câncer ou doenças autoimunes são alguns exemplos, né? Então, dentro da CBDL, Pedro, a gente acaba lidando com um universo tão diverso e tão amplo que ele vai desde uma triagem, exatamente para buscar aquele paciente invisível para o sistema de saúde, que é aquele que não sabe que tem uma determinada condição, uma doença e precisa entrar no sistema. E aí, hoje, a gente tem como até novidade, já há poucos anos isso entrou em vigor, até por conta do Covid, a triagem em ambientes novos, como farmácias e consultórios médicos. Isso até há pouco tempo, até antes da Covid, era proibido. Durante a Covid, foi autorizado de forma temporária pela Anvisa e deu tão certo, que hoje já é permanente e oficialmente regulamentado pela Anvisa. Então, com isso, farmácias e consultórios podem fazer testes, normalmente os testes rápidos, ou o que a gente chama do point of care. Então, basta uma amostra primária, e ali você, na hora, o próprio farmacêutico, o profissional de saúde já dá o resultado, e aquele indivíduo que não sabia do que ele tinha, ele imediatamente pode buscar uma ajuda profissional, seja num consultório, ou num laboratório, ou num hospital, para confirmar e já buscar uma terapia. Então, de um lado, eu olho esse grande contingente de pessoas não atendidas pelo sistema, e aí, só para você ter uma ideia, ainda o último intervalo aqui nisso, 47% da população global não tem acesso a diagnóstico de forma adequada. Isso foi um estudo da Lancet Commission em 2021, que acabou culminando com uma discussão muito acalorada e importante na OMS, na Assembleia Geral de 2023, e criou-se uma resolução para fortalecimento da capacidade diagnóstica. E isso, de lá para cá, tem trazido aí vários esforços pelos países membros da OMS para a melhoria do seu sistema. Então, isso é algo de peso. Mas, de um lado, a gente fala de testes simples, de testes básicos, mas extremamente importantes, e do outro, a gente fala muito dos testes inovadores para terapias avançadas, que nada mais é do que a medicina personalizada na sua pura forma de ser. O que é a medicina personalizada? É você achar o teste certo para a pessoa certa, no ambiente certo e no momento certo. E isso traz uma condição de você indicar para aquela pessoa que tem uma determinada patologia, uma condição, qual é a melhor terapia para ela. No caso do câncer, por exemplo, não adianta você falar todo paciente com câncer de mama vai ter que tomar o remédio A ou o remédio B. Dependendo da mutação que aquela pessoa tem nos seus genes, ela vai responder melhor ou não vai responder a determinado tratamento. Então, às vezes, um medicamento caríssimo que vai ser dado, ele entra e sai, sem fazer efeito nenhum, o que é terrível, né? É um desperdício. Então, a medicina personalizada, através dos seus testes genéticos, né, o genoma, ele consegue verificar o genoma da pessoa. Ou, por exemplo, novas tecnologias como a metabolômica, que ela vai verificar quais os metabólitos que aquela pessoa está expelindo, está eliminando, e a partir dessa análise consegue ter uma conclusão muito efetiva e precisa do que tem que ser feito, ela permite o acesso a uma terapia eficaz muito mais precocemente. E aí
até vale a pena também comentar o que a gente tem visto de terapias inovadoras. No caso do câncer, novos medicamentos, imunossupressores. No caso de doenças autoimunes e mesmo câncer hematológico, você acaba tendo, por exemplo, hoje a terapia celular, grande novidade do setor é o CAR T-cell, que depois eu posso até falar um pouquinho mais, mas sem o diagnóstico para identificar, para acompanhar aquela terapia, se está dando resultado ou não, e para achar o desfecho, nada disso seria possível. Então, de uma forma assim resumida, é isso que o ambiente do diagnóstico acaba proporcionando. O avanço do CAR T-cell. A grande novidade recente da ciência, de alguns anos para cá, é exatamente essa terapia celular chamada CAR T-cell. O CAR vem de Chimeric Antigen Receptor, receptor de antígeno quimérico. O que é o quimerismo, né? Quando você une duas coisas, vem do grego, e aquilo passa a ser um novo corpo. Então, basicamente, tem tido grande sucesso para câncer hematológico, então, como leucemia e linfoma, e ele exatamente traz o quê? A possibilidade de você unir a célula T da própria pessoa, ou seja, o paciente, ele faz uma aférese, você coleta o sangue dele, esse sangue vai para um equipamento adequado em que ele vai ser processado durante 8 a 10 dias para liberar do resto do componente sanguíneo exatamente a célula T, que é a célula de defesa. Essa célula de defesa, ela permite que você depois, ao injetar do outro lado do mesmo equipamento um vírus, o lentivírus normalmente, que vai liberar um antígeno, que é uma proteína. Essa proteína, o antígeno, se conecta com a célula T dentro do próprio equipamento e aquilo forma um novo corpo, uma nova entidade, digamos, né? Isso começa a se expandir e aí você faz uma infusão depois no próprio paciente. Ou seja, é o sangue dele, é a célula dele que ganhou apenas uma arma adicional, que é esse antígeno. A partir de então, no organismo da pessoa, ele continua se expandindo e aí começa a verdadeira batalha. E qual é essa batalha? É de alvo específico. Ela vai atacar exatamente o tumor, no caso do câncer. Então, em 3 a 4 meses, um paciente com linfoma ou leucemia, na maioria dos casos, pode curar, ou ele pode se curar da doença. É impressionante. Estudos mais recentes começaram a mostrar que o CAR T-cell também tem uma eficácia muito boa contra doenças autoimunes. E isso já é inovador e pode significar uma grande modificação no tratamento dessas doenças, um grande salto tecnológico. Doenças como lúpus, como miastenia graves, como o Stiff Person Syndrome, que é a doença da Céline Dion, por exemplo, todas essas podem hoje já, e aí existem vários estudos em andamento, ser tratadas com o CAR T-cell. Estão em fase clínica, mas se tudo der certo, em 2026 a gente já vai ter os primeiros produtos registrados no FDA e quem sabe logo na sequência aqui no Brasil. O Brasil, aliás, pela Anvisa, tem tido uma grande evolução para lidar com esse tipo de tecnologia inovadora, com uma equipe brilhante dentro da própria agência e que tem dado assim atenção acelerada, inclusive, a processos para que o Brasil, de fato, esteja na liderança disso. E aqui, aí vale só citar, os grandes centros de pesquisa e desenvolvimento são o próprio Einstein, o Nutera, que é uma estrutura, é uma joint venture entre Instituto Butantan, Hemocentro de Ribeirão, Hemocentro de São Paulo, e eles estão trabalhando de uma forma assim extremamente acelerada com produção, ainda para fins acadêmicos, mas logo, logo para fins comerciais e uso terapêutico mesmo para valer. Né? E fora o INCA e Fiocruz, que também tem avançado bastante. Então, o Brasil, Pedro, está muito bem aí na foto e deve trazer logo, logo uma grande revolução nessas terapias. E, obviamente, que vai precisar sempre do diagnóstico. Política Nacional de Diagnóstico Laboratorial. A preocupação de todo o setor é exatamente com a falta de conhecimento,
pela população. A população é a primeira grande beneficiada pelo acesso ao diagnóstico. Até a questão do autocuidado é o que pode exatamente mudar o paradigma de tratar a doença e sim tratar qualidade de vida, longevidade, bem-estar. E isso começa, obviamente, da pessoa buscar o diagnóstico como fonte de informação na hora certa. Então, essa é a primeira questão. Agora, o que mais assusta é você ter uma situação em que os próprios profissionais de saúde e as estruturas não têm um conhecimento adequado. E aí você tem laboratórios, ou mesmo estruturas hospitalares ou de instituições de saúde que acabam não tendo essa mínima condição de trabalhar de forma integrada o setor laboratorial. E a SBAC, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, percebendo essa falta de integração, de conhecimento, às vezes até dentro do próprio Ministério da Saúde, propôs para as demais entidades do setor uma revisão do que existia em termos de informação e tentar consolidar num único documento. E aí que surgiu a PNDL, que é a Política Nacional do Diagnóstico Laboratorial, trazendo de forma concisa, mas muito bem elaborada, uma forma de lidar com essa questão por todo o setor, exatamente para formular políticas públicas de forma coerente, para a utilização pelos agentes de saúde também de uma forma adequada. E é um documento muito bom, bem escrito, aí pela SBAC, SBPC, Abramed, Conselho Federal de Farmácia, de Biomedicina, Febralac e a CBDL, dentre outros parceiros ali que estão apoiando e, na verdade, ajudaram a escrever e rever o documento. Onde nós estamos agora? Bom, o documento foi elaborado e começou já uma verdadeira peregrinação, seja pelo próprio Ministério da Saúde, nós já estivemos lá em alguns departamentos, com o secretário executivo, Adriano Massuda, inclusive, já estivemos no Congresso, e aí nós temos como padrinhos até dessa ideia o deputado federal Pedro Westphalen, que é um grande apoiador da causa de serviços de saúde, a deputada federal Alice Portugal, que tem a sua origem no ambiente laboratorial também, e com isso nós temos já discutido dentro do processo legislativo até um projeto de lei, eventualmente, para apoiar essa política como um instrumento de Estado, de fato. Nos congressos diversos, nós temos apresentado o documento e o conceito, então já foram desde o congresso da STAIDS, congresso da própria SBAC, SBPC e vários outros. Agora, no FIS Week, no Rio de Janeiro, em novembro, estaremos também levando mais informação, e isso acaba ajudando aí ao setor todo ter uma estrutura mais adequada e que apoie o acesso à informação para a saúde. Let's Test, uma campanha da Unicef. E, finalmente, nós temos aí como um grande apoio para levar informação à população uma campanha fenomenal que foi elaborada pela Unicef, um brasileiro, Alex Costa, que estava em Nova York, hoje na Dinamarca, foi o grande mentor desse conceito, e que traz informações adequadas para uma população leiga sobre diversos instrumentos do diagnóstico, que podem e devem ser usados aí para permitir à população saber qual o teste certo, na hora certa, no momento certo. Essa gama de informações e de testes, ela vem através de uma campanha que tem pictogramas, tem filmes, tem textos que podem ficar à disposição da pessoa para ela ter ali condição de entender um pouco melhor e até de material, script para agentes de saúde que precisem ir Amazônia adentro, Pantanal adentro, por exemplo, para poder se comunicar de uma forma até mais assertiva e correta com a população em geral. O objetivo dela, de fato, é engajar a população nessa questão do autocuidado e da valorização do diagnóstico como uma ferramenta essencial. Isso, a gente percebeu que o Covid foi um grande marco, as pessoas passaram a entender um pouco do diagnóstico, mas de lá para cá, memória é curta, as pessoas vão se esquecendo. Então, não pode. E essa campanha, ela visa exatamente engajar as várias etapas aí do nosso setor para que
promovam esse conhecimento de forma contínua, né? A campanha está disponível no site da CBDL e a gente espera que todos os laboratórios, hospitais, farmácias e mesmo consultórios possam divulgar isso de uma forma que, em cascata, a gente consiga atingir lá aquele indivíduo lá na ponta, né? O diagnóstico como o início da cura. Então, acho que o importante é exatamente considerar o diagnóstico como algo essencial, ele é o grande aliado. A questão de não saber de uma condição ou uma informação relevante, ela não vai te curar. Ela, pelo contrário, ela só vai adiar um problema que quanto mais tarde for vier à tona, pior vai ser. Então, o diagnóstico precoce, de fato, é a grande ferramenta para uma terapia cada vez mais adequada, assertiva e que vai resolver o problema. Então, não tenha medo, vai, busque a informação, ela sempre vai ajudar. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Carlos Eduardo Gouveia e com a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, pelo site www.cbdl.org.br ou pelo Instagram, @CBDLOficial. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.